Pode rir, Wanda, bicho. A gente fica conversando bobagem aqui antes de gravar o vídeo sobre o que a gente vai gravar agora. Aí você fica sério. Por quê? Porque eu tô fazendo cosplay de João Baldo Ribeiro. Não dá pra. João Baldo é um escritor Então aí sério. tem que imitar a voz também, né? Cara, o Ô, João Globo. Baldo, eu vi ele, eu tive a oportunidade de ver ele uma vez, cara. Nossa, ele foi. Eu não me lembro onde foi, aqui em Fortaleza. Eu fui com o Rodolfo, um grande amigo. Acho que até faltei as últimas aulas do dia da graduação e fui lá. Valia a pena, né? Não, valeu Aula a de pena, graduação assim. o cara tem todo dia. João Baldo não. Acho que era um dos poucos, talvez o único autor brasileiro na época que eu realmente queria conhecer e tudo mais. Aquela coisa de autografar, eu nunca fui uma pessoa de querer livro autografado. Eu, particularmente, eu não entendo essa vontade que as pessoas têm, assim, as pessoas gostam. Eu, particularmente, não gosto, né? Assim como tem gente que não gosta de amassar livro, Eu não eu, gosto. eu amasso, velho. Tô mais nem aí, assim, foi isso o tempo. E aí eu vi ele, acho que foi quase 2 horas ele falando. Técnicos viu? Até que eu amasso, risco, mas os literários não consigo. Pois é, bicho, foi bacana, foi bacana. É um cara que devia ser mais lido, né, atualmente, assim. Penso eu que sim. Inclusive a gente tem um episódio lá no Lavadeiras que é um guia para ler João Baldo Ribeiro. Então eu convidei um cara que fez um doutorado em cima da obra dele e do Pepe Tela, né, nesse diálogo entre Brasil e Moçambique. E Vamos aí deixar ele na fez uma descrição do espécie de vídeo guia. também. Deixa Vamos aí. deixar na descrição lá Inclusive pro eu tô aqui, podcast eu do tô querendo ler Lavadeiras. um livro dele esse ano, eu quero ver se eu leio ou O Vivo Povo Brasileiro, que eu ainda não li, ou Sargento Getúlio, que é um outro clássicozão dele, né? Eu já li umas 3 vezes. E também o Diário do Farol. Eu sou O super Diário do curioso, Farol que é é a um dos história meus de preferidos. Tu é vai a história de gostar. um padre, né, tal, não sei o quê. E todo Tu mundo vai fala, ó, gostar. essa vibe é bem tua vibe. Eu Tu li vai gostar, dele certeza. A Casa dos Budas Ditosos, É bom. logo no ano que lançou, e eu fiquei maluco quando eu Acho que é li. um dos mais conhecidos dele, assim, né? Eu li muita coisa É o dele. mais... Cara, eu comecei a É o ler. grande best-seller dele, né? Eu acho que é o É, livro mais vendido dele, é A Casa dos Budas Ditosos. eu comecei a ler o. Não sei, que alguém me disse assim. Comecei a ler crônicas por causa dele. Ele disse, Nathan, lê esse livro aqui, Crônicas de Roubar, a Arte de Roubar Galinhas. Bicho, até hoje eu me lembro assim, eu já reli e eu rio demais, bicho, assim, é muito engraçado. Acho que era um cara que lidava muito bem, tanto quanto romance, quanto com crônica, assim. E não é todo mundo que sabe fazer umas crônicas boas, né? Mas enfim, a gente não tá querendo falar de Ubaldo, né? A gente pode falar em outro Não. momento. E Viva o Povo Brasileiro, se for ler, eu já li, né? Tem amigos que não acreditam que eu li, assim como tem gente que não acredita que eu li a Catedral do Mário Vargas Llosa. Mas eu quero reler Viva o Povo Brasileiro. Então, se você for reler, de repente, transforme aí numa leitura conjunta aqui, pra gente ir junto. Eu acho que vale super a pena. Pois A é. gente fazer essa leitura aí. Mas hoje a gente tá fazendo esse vídeo para faar sobre quem? Annie Ernaux, né? Tem um biquinho. Annie Ernaux. Essa senhora francesa, uma autora que aparentemente não, né? Eu acho que tem ganhado aí o coração dos leitores e das leitoras brasileiras, né? Principalmente com o Lugar, ano passado, né? Sim. Os anos já tinha sido publicado aqui, né? Isso, pela 3 estrelas, atual Isso. Fósforo. Não sei se é a atual Não, Fósforo, a edição atual pela tá. Fósforo. Entendi. Ficou parecendo que eram as mesmas editoras. Assim. Ficou mesmo, é verdade. E eu e o Ivandro que a gente recebeu essa beleza aí, o acontecimento da Annie Ernaux aqui. A gente tinha recebido primeiro a versão digital, né, Ivandro? E depois nós recebemos esse livrinho de 80 páginas e que tem esse projeto gráfico assim, do bloco gráfico lá. Tem umas coisas do bloco gráfico que eu não gosto, mas eu gostei muito de como ficou essas capas, porque os 3 livros seguem meio que o mesmo padrão, né? Mudando a disposição das coisas. Cara, eu gosto muito disso, né? Dessas capas da obra de um determinado autor que segue todo esse padrão e tal. Eu acho bonito. Não, fica legal, principalmente depois também. As lombadas são fininhas, mas as capas assim expostas, eu acho que elas ficam bacanas, né? Mas e aí, bicho? Você gostou desse livro? Rapaz, eu Porque tenho que eu dizer que eu gostei. gostei.
Eu gostei e gostei muito desse Ah, livro. eu também gostei, viu? Gostei muito mesmo. A tradução é da Isadora de Araújo Pontes. Sempre bom falar Sempre o bom. nome de quem traduziu. Mas e aí, por onde é que a gente começa? A gente começa. Eu não sei, olha, gente, eu e o Ivandro a gente fala muito assim aberto, assim, então, de spoiler, eu não sei se a gente vai dar, mas assim, o acontecimento, de maneira geral, é a história de um aborto que é realizado, né, Ivandro? Sim, sim. Eu acho que assim, vamos ser muito francos, né? Eu já li, esse ano eu li 2 livros dela já, O Lugar, que você mencionou agora há pouco, e O Aham. Acontecimento. Pelo que eu percebi nestes 2 livros, é o tipo de livro que não tem como você dar spoiler, porque é um livro que a grande questão dele é a jornada da leitura, é o modo como Pronto, ela narra. Até porque, perfeito. assim, ela pega 2 temas que são muito óbvios, comuns, a morte de um pai, por exemplo, e esse do aborto, que poderia, enfim, comum que eu digo assim, é um tema que você poderia, que você vai encontrar em outros livros, em outros Sim, sim, romances, sim, sim, sim. mas o que torna então esse livro em particular, que é o acontecimento que nos trouxe aqui, tão bom, né? Tão bacana? É Como, exatamente a forma como ela escreve, como entendeu? diria nosso amigo Wander, é a forma. É a forma, né? E eu acho até que tem uma coisa particularmente, eu tenho comentado, e eu evito comentar tanto com muita gente, porque às vezes as pessoas entendem mal, que O é quê? a questão de que literatura é como você conta as coisas, mais do que o Sim, que você conta, né? não, com E eu acho certeza. que ela consegue fazer um trabalho, ela pega um tema que ela poderia cair em muitas armadilhas. Eu acho que Aham. falar sobre o No aborto, né, sentido de na quê? Por exemplo, no literatura. sentido de ser clichê em alguns momentos da própria narrativa? Exatamente, no sentido de resvalar ou num sentimentalismo, ou num clichê, ou numa coisa que eu vejo muito acontecer, que é essa coisa de você construir personagens muito superficiais, né, Uhum. que ou é uma vítima absoluta, ou é vítima na sua totalidade, não tem contradições, não tem, enfim, nuances, de um outro lado você encontrar um vilão, às vezes caricato, do lado oposto. Isso tem acontecido em muitos romances, tá? É bom a gente falar isso. Muitos E romances que eu tenho é, esbarrado aí, a gente vê esse tipo de construção. Se e é uma recorre história muito que a essa. ela. E é uma Fala. história que ela parte da memória, né? 40 anos depois. Porque é uma história Exatamente. que provém dela própria, né? Sim. É, baseados em fatos mais que reais, digamos assim. Né? Fazendo essa brincadeira com essa frase. Eu nem tinha lido a Orelha, eu sou, eu sou daqueles que não lê a Orelha. Eu sempre gostei de ler ou por indicação de um amigo ou pela capa, né? Igual quando a gente ia na locadora, que você pegava ali e levava o livro pelo gênero, né? Se é ação, Sim. suspense, e pela capa, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que essa questão, a maneira como ela narra tudo, eu acho, essa forma como ela narra, né? E você vai vendo que tem alguns espaços dentro da própria forma narrativa, alguns espaços entre os parágrafos que vão dando pequenos saltos no decorrer do tempo, que, enfim, acho que acaba Uhum. refletindo essa coisa da memória dela, e a maneira como ela vai contando, né? A falta de apoio que se tinha na década de 60, que, enfim, hoje ainda também não se tem, mas provavelmente uma pessoa que queira abortar sozinha, digamos assim, vai ter muitas dificuldades, não vai ser algo fácil, provavelmente talvez não consiga aqui no Brasil, né? E principalmente se não tiver dinheiro, né? Tem até um Isso. momento lá que depois Isso. do aborto, ela conversando com os amigos e amigas, tem uma delas lá que é a JB, que tinha feito o aborto também, que emprestou o dinheiro para ela, que foi até a única pessoa que ela fala, né? Tipo assim, Fazedora de Anjos, a Fazedora de Anjos é a que faz que o realiza o aborto. aborto, mas a JB Isso. foi a que fez o Não, é a aborto, amiga que que indicou a ajuda. pessoa, que indicou a pessoa e nem era tão amiga assim. Mas foi uma mulher que acolheu ela, né? E ela fala algo nesse sentido, tipo assim, somente nesse momento é que eu me senti, tipo, porra, vou E, conseguir fazer o e tem um que eu detalhe, quero né, fazer, que é Natan? fazer o aborto, né? Ela é acolhida por uma questão de empatia, porque a outra também viveu isso. Então tem muito disso. E Sim, vamos, sim. vamos ser sinceros, primeiro ponto, o aborto só é um problema para mulheres pobres.
Lá na França, cá no Brasil. Eu acho que assim, não, eu acho que dizer assim é muito. Acho que é um problema de maneira geral, independente se você tem dinheiro ou não. Não, Mas. entendo o que eu quero dizer. Ele só é problemático fazer aborto quando você é Não, eu pobre. sei, mas o que eu tô dizendo é É isso que eu quero dizer. É porque eu tô querendo dizer que é problemático. Fazer um aborto é problemático, sim. psicologicamente falando, entendeu? Mas eu tô entendendo que você tá falando, no caso dela, por exemplo, que era uma universitária, que não podia falar pros pais nem nada. Olha só, eu não tô. Para não ser mal interpretado, eu não estou dizendo que existe aborto fácil. Não, porque não existe aborto fácil. Né? Eu só tô querendo deixar claro justamente isso, assim. Isso, problemático. Eu tô falando... não, mas porque eu citei um pouco dentro do contexto que você tinha falado, né? Daquela cena no hospital, que ela é tratada mal porque ela é confundida com uma mulher pobre. Com uma, e aí uma já entra proletária. também uma questão de classe também, né? Que a gente estava conversando sobre isso, né? Que Sim, você disse que acontece também em O Lugar, né? Porque tem uma cena, para quem ainda não leu, só assim, eu vou só fazer uma, a gente vai antecipando as coisas. Fazer uma resenha dessa parte. Eu tô achando que a gente é péssimo para falar. Não, a gente é péssimo para falar, mas enfim, eu acho que é assim, a gente para falar do livro, assim, o que é legal, né? E em geral, que já com, sei lá, 10 minutos de vídeo, o livro vai narrar, né, a experiência que a própria Annie Ernaux teve de um aborto que ela fez na década de 60 ali. Ela conseguiu realizar esse aborto nos 3 meses. Como disse o Ivandro, a jornada aí é o que importa, a maneira como é narrada é o que importa, e ela faz isso realmente. Ela tem um dom. É uma autora que eu realmente agora vou querer ler muito mais do que eu já conhecia, né? Os anos eu ainda não li. E aí... ela tem um outro livro mais antigo, que foi lançado pela Objetiva, eu acho, no início dos anos 2000. 2003, 2004, que acho que é Uma Paixão Simples. Não, sim, eu já vi o título. Paixão Simples. Pois eu também vou atrás para ler, porque assim é muito boa. E aí o que acontece? Ela é uma universitária, né? E tá ali em plena década de 60, engravidou de um, sei lá, o que seria um contatinho hoje, né? Assim, engravidou de um cara que tava lá ficando e tal. Chega até ir a esquiar depois com ele, porque ela disse que precisava do momento, antes de realizar o aborto, precisava do momento para desanuviar e tudo mais. Ela não tem apoio de ninguém, nem dele, e ela também não tinha aparentemente tantos amigos ou amigas assim. Até que alguém indica essa moça, essa JB, para ela ir conversar com ela, né? Que ela agora é jornalista, a mulher, e essa mulher que acolhe ela e diz: ó, em tal lugar você vai encontrar tal pessoa, que é a fazedora de anjos, né? Que o Ivandro falou, e você vai ter que pagar 400 francos, eu acho. Eu acho que é isso. Não sei, acho que é 400 francos. 400 francos. E ela vai e já fala: eu te empresto dinheiro. Então, assim, quando ela conhece essa moça e isso se realiza, pronto, um problema resolvido. Só que não. Outras questões vão acontecendo. E aí eu até falei para o Ivandro, por exemplo, se o acontecimento é realmente só o aborto, porque a solidão está presente aí no livro nesse inteiro, livro, cara. no livro inteiro, né? E a morte também, né? E aí a gente vai inclusive no momento do momento que ela escreve, né? Porque eu acho que o livro se divide em duas partes que eu acho que são muito distintas, que se intercalam. Pelo menos para mim parecem duas partes. Que é o momento, 40 anos depois, que ela escreve sobre o acontecimento, sobre o aborto, enfim, e o momento que isso se passa. Então são duas mulheres, né? Uma 40 anos na frente, relembrando, né? Recontando, né? A partir deste lugar que ela ocupa, de uma escritora, enfim, esse momento da vida dela. Então, eu acho que isso é muito bom, assim, muito rico, o modo como ela consegue fazer isso. Também, mais uma vez, falando, não é uma coisa que é nova, que a gente nunca tenha visto, né? Não, essa coisa de intercalar o tempo, mas a maneira como ela consegue costurar isso é incrível, né? Porque a gente não percebe essas divisões. Elas são... É tão orgânica dentro do texto que chega um momento que elas se confundem, né? Porque é o olhar da Ernaux 40 anos depois e da que viveu na década de 60, né? Muito bem lembrado. Porque ela fala muito orgânico, muito orgânico. Sim, porque uma coisa que eu acho que ela vai acentuar é a coisa que lembrar não é só trazer os fatos e narrar, mas é também sentir novamente as coisas, só que lidar com esses velhos sentimentos de uma forma tão nova ou não, né? Porque você vai vendo que num certo momento isso se mescla, e a grande reflexão dela no início
quando ela está neste momento, lembrando, né, do momento em que ela escreve, tem um pouco disso. Como eu consigo lidar com esses sentimentos? Né? É como se, de uma certa maneira, ela tivesse aprendido a lidar com aquilo, mas ela não tivesse deixado de sentir o que ela sentiu naquele momento. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito bonita de se ver no livro. E também tem, aí, voltando... Esses parênteses que a gente faz é que é bom nas conversas da gente. Que aí a pessoa, qualquer coisa, volta no vídeo depois para entender de onde a gente parou. Mas aí o que acontece? Ela vai, marca e tudo mais, tem todo o acontecimento da sonda que é inserida nela, uma primeira sonda, uma segunda sonda, essa segunda sonda fica dentro dela. Nossa, ela acaba... é terrível isso. É, horrível. Até que acontece o momento em que ela expulsa o feto, né? A sonda, o feto, e uma amiga vai ali no quarto, ajuda a cortar o cordão umbilical. E ela começa a sangrar. E começa a sangrar, e aí tem que ir para o hospital, e ela não quer, ela vai para o hospital. E aí chega no hospital e ela é tratada pessimamente, né, por um médico jovem, que provavelmente acabou de sair da universidade, trata ela muito mal mesmo, e só depois ele fica sabendo que ela é uma universitária, né, Ivandro? Sim, e aí é muito curioso mesmo que essa cena fica claro realmente a distinção de classe aí, né? Porque ele começa, depois ele vai falar com ela e fala: por que você não disse? Por que você não falou que você era universitária? Porque ele fala algo, eu vou tentar se eu lembro aqui, ele fala algo para ela que machuca ela, que ela diz que carrega até hoje, assim. Uma frase que ele falou porque ele acreditava que ela era uma mulher proletária, uma mulher que trabalhava na indústria, uma mulher, né, de uma classe aí, pensamento do médico, uma classe, digamos, mais baixa, inferior. E quando ele sabe que é universitária, nossa, ele fica meio que assustado e coloca a culpa nela, né? Como todo filho de uma... sei lá o que, até hoje em dia ainda faz, né? Coloca a culpa na mulher, coloca a culpa nela, né? E essa parte em si aí eu acho que casa muito bem com o que eu e o Ivan a gente estava conversando, que o Ivan estava pontuando muito, assim, que tem gostado de ler Annie Ernaux por causa também dessas questões onde essa distinção de classe fica muito claro, né, Ivandro? Sim, e aí... sim. No Lugar isso também acontece, se tu quiser fazer a ponte aí dos dois livros também. Bacana. No Lugar, ela, só para a gente contextualizar, né, ela volta para casa dos pais, ela já está casada, já tem filho, tá, o pai morre e ela volta para a casa dos pais e ela tenta, né, encontrar qual era esse lugar. Não só o lugar do pai, porque o pai era um agricultor que vai para a indústria, se torna proletário, operário, depois se torna um pequeno comerciante de um bairro proletário, né? E tem toda uma trajetória que é muito bonita, né? Tem uma cena que me tocou muito, e é uma coisa que passa talvez despercebido no Lugar, que é ele já velho, prestes a morrer, ele abandonava o comércio e ele ia para uma hortinha que ele tinha e ele ficava ali o dia todo na horta, né? E isso foi muito tocante para mim, assim, que é esses deslocamentos que as pessoas vão vivendo, né? E não se encontram. E ao mesmo tempo também o lugar dela como filha, de um relacionamento que você vai ver que nem sempre não era necessariamente conflituoso, porque não era, mas também não era um relacionamento tão amoroso, tal. Então ela vai tentando achar esses lugares. E há uma cena que ela consegue, ela estuda, ela consegue, por uma série de fatores, entrar na universidade e ela vai estudar letras, né? E aí ela volta para casa num dado momento e ela não reconhece mais aquela casa, aquele lugar, aqueles pais, né? Tudo que tem naquela casa, aquela forma de vida, como sendo o lugar dela também. Então tem isso, tem essa cena, inclusive o pai sempre falava com ela o mesmo assunto, né? E aí diz que depois ele calava, porque ele não tinha mais assunto para falar com ela, porque ela tinha ficado muito à frente dele em termos de conhecimento, né, de capital cultural. Então, esses mecanismos, eles são muito fortes, né, de distinção. E aí, quando eu falo em distinção aqui, é mais um sentido próximo àquilo que o Bourdieu vai cunhar,
que é essa coisa que dentro da mesma classe social, dentro da mesma classe econômica, as pessoas criam mecanismos de diferenciação umas das outras, né, que acabam, de uma certa forma, não se reconhecendo, não se percebendo no outro, a partir da apropriação de determinados capitais culturais, né, que é o que vai acontecer um pouco com ela, e que isso também aparece no acontecimento. Só que eu acho que nessa cena do acontecimento, eu acho que tem duas coisas que são muito distintas. Uma é, de onde é que vem o médico? De que classe vêm os médicos? Né? Então, para você ter o privilégio de entrar numa faculdade, né, de medicina, na sua ampla, esmagadora maioria, que você vem de uma classe um pouco mais abastada, de uma classe média. Tanto enfim. É que agora mesmo, essa semana, pleno 2022, a gente tá vendo notícia de filhos de gari, por exemplo, virar notícia porque passou no filho de agricultor, porque passou em medicina, né? Sim, então, assim, viralizando, inclusive, nas redes. Então se percebe a diferença que a gente ainda vive ainda hoje, assim, né? Sim, sim. Que ainda é uma novidade, você vê isso. E ainda há quem seja contra cotas também, né? Enfim, já é outro assunto. Mas aí você vai ver que, sim, aí o médico está neste lugar, obviamente, e trata ela como se fosse uma proletária. Eu acredito que tem dois fatores que são interessantes da gente observar aí, e que está implícito ali. É que essas mulheres proletárias, elas eram normalmente consideradas mulheres vulgares, né? A gente está em pleno 2022, a gente tem deputado estadual dizendo que as mulheres ucranianas são fáceis porque elas são pobres, né? Então, essa ideia ou esse pensamento, de uma certa maneira, se reflete ali. Então, essas mulheres, por serem Vou nem comentar isso aí, porque a vontade é de... Não, é melhor não comentar. Mas eu não podia deixar de mencionar. Era preso. Não dá para não deixar de mencionar, né? Não, sim, 2022, claro. Porque o livro se passa em 1963, 68, por aí. 63, né? Então, olha só, né? Não mudou muito o pensamento que se tem sobre essas mulheres que são dessas classes mais vulneráveis, pobres, né? Economicamente, mais pobres. Sim. E então você passa a ter isso. Então é diferente de você lidar com uma mulher intelectual. De uma mulher intelectual, por quê? Porque é uma mulher mais ciente dos seus direitos, porque é uma mulher que, por exemplo, ela não é vista como vulgar, ela é vista como progressista. Tem uma diferença. Né? Pobre não é progressista, pobre não é intelectual, né? Pobre é vulgar. Para essas pessoas que pensam isso mesmo, com certeza, né? Mas a lógica é essa, né? Então eles não têm uma certa moralidade, tanto que ele trata ela como se fosse uma qualquer uma. Fala. Mas eu acho que um outro elemento também que tem aí, Nathan, é aquele que eu falei há pouco, que é a questão de que o aborto normalmente é associado a um problema da pobreza. E que, de fato, e aí vamos pensar aqui num sentido de um problema social, ele é muito mais forte em relação à pobreza. Por quê? Porque as pessoas mais abastadas conseguem fazer os seus abortos numa rede de proteção e de segurança que o dinheiro lhes dá. Diferentemente de pessoas pobres que têm que recorrer a uma fazedora de anjo. A própria questão de prevenção também, né? Sim. De poder ter acompanhamento médico, de todo mundo poder ter acesso à saúde, de todo mundo poder ter acesso à informação, porque a gente está em 2022, todo mundo tem celular, mas nem todo mundo tem internet, né? Enfim, assim... E o tratamento... E detalhe, o tratamento que os médicos dão é diferente, porque eu acho que tem uma coisa que pode passar despercebida no livro, mas é o médico que ela procura no começo. Ela procura o médico e, ao sugerir a possibilidade, o médico trata ela mal. Depois Tanto que passa tem toda a confusão, ela volta ao médico e o médico deixa claro como poderia ter sido feito, aonde que ela poderia ter ido. Na verdade, é um outro médico. Outro médico, né? Esse outro médico, aquele outro primeiro médico lá, chega a passar... Você está falando do médico do procedimento, eu não estou falando do procedimento, eu estou falando o médico N, que ela fala. Não é o mesmo? N. N. Verdade, não é o mesmo. Que ela sai rodando e não sei o que, e chega ali avulsamente, e depois ela até chega também a tomar um remédio que ele passa. Sim. E que é para dificultar o aborto, porque ele entende o que ela quer dizer, até ela fala que a palavra não é proferida, porque se coloca em questão ele, né, enquanto médico, porque se ela fala
provavelmente ele tem que denunciar, e se ele fala, mesmo estando ali entre quatro paredes, ele também, enfim, pode acontecer alguma coisa, etc. Tem o sacana do filho, o sacana lá, o filho Tem. né? Do Sim, médico sim. que engana ela, assim, porque e ela tá, aí você percebe essa falta da informação, mesmo ela sendo universitária, porque ele passa um remédio que, na verdade, é para fazer com Pra que ela manter. não aborte, né? Que a Exatamente. depender do que ela Exatamente. faça, o aborto não aconteça, né? E aí, bicho, eu queria aproveitar, porque a gente está muito nessa parte do aborto, eu acho que tem outras coisas para falar, para a gente chegar finalizando. A gente disse Finalizando, que só só ia Deus ficar aqui sabe uns se a gente 15 minutos, finaliza, né? né? Pois é. Mas é uma primeira resenha coletiva, né? Primeira resenha em dupla, assim, A que a gente gente está vai fazendo. aprendendo. Paciência, gente. Mas daqui já nasce também uma ideia. Eu acho que a gente pode chamar outras pessoas para a gente fazer um episódio no podcast para falar sobre o aborto na literatura, né? O aborto na Maravilha. literatura, de maneira geral, acho Maravilha. que ia ser bacana, assim. Fica Sim, aberto sim. aí, sugestão, se vocês quiserem sugerir alguns nomes e Já alguns vou sugerir, títulos, inclusive, o comenta. título aqui, o da Carla Maliande, né? Pronto, da Que Carla passa Mariani. por Aí essa você ideia também. comenta aqui, né? Comenta aqui no vídeo que título enfim, quem a Quarto gente Branco, poderia da chamar para poder Gabriela. fazer Quarto o Branco, da podcast. Gabriela Guerri, que é uma outra situação de aborto, mas também de aborto. Ele fala assim, ó. Ela fala assim: na sala de cirurgia fiquei nua, com as pernas levantadas e presas aos suportes por uma correia sob uma luz violenta. Eu não entendia por que precisava ser operada, se não havia mais nada a ser retirado do meu ventre. Implorei ao jovem cirurgião para me dizer o que ele ia fazer. Ele se posicionou de frente para minhas coxas abertas, gritando: Eu não sou encanador. Foram as últimas palavras que escutei antes da anestesia. E aí ela fala que essa frase como todas as que Marca marcam esse profundamente. acontecimento, né? Uma frase ordinária, né? Proferidas por pessoas que falavam sem refletir, ainda repercute em mim, né? Que tipo, que isso foi de uma violência muito grande para ela e tal. E aí tem um recorte, né? Depois quando ela acorda e o recorte de quando ele vai visitar ela. O residente da noite anterior passou no quarto. Ele não se aproximou, parecia sem jeito. Achei que estivesse com vergonha por ter me maltratado na sala cirúrgica. Fiquei constrangida por ele. Engano meu. Ele estava envergonhado apenas porque tinha tratado uma estudante da faculdade de letras como se fosse uma operária têxtil ou uma caixa de supermercado, como descobri naquela mesma noite. Porque o enfermeiro vai conversar com ela e Vai, é a isso. segunda pessoa no romance todo que meio que se compadece com ela, que tipo assim, agora você tá salvo, você pode continuar. Tá E tipo segura, assim, né? eu até me arrepio assim, bicho, porque durante essa jornada dela assim, eu fico. Tem tantas coisas dentro da sociedade que a gente não consegue se colocar no lugar da outra pessoa, né? Principalmente de uma mulher Sabe que uma quer coisa? abortar adolescente. Assim, adolescente é um jovem, né? 20 e Sim, pouquinhos anos é sim. uma pessoa jovem Ou que. então uma mulher mais velha, né? Fica. Não, Mas. mas eu parto do princípio assim, porque tá na universidade, Sim, talvez ainda sim, não tenha sim, um sim, ciclo de sim. amigos, então. E, tipo, Sim, claro. enfrentar tudo isso, bicho, nesses anos. E não E tem a aí, mesma estrutura emocional que alguém com 40 anos nossa, vai ter. se eu não tenho estrutura emocional para ler algo sobre isso, cara, imagina. Mas sabe uma coisa que eu acho importante, Nathan? A gente mencionou lá no início que a grande questão da Erno é a forma, né? O modo como ela Aham. escreve. E aí, eu acho que é importante porque a gente está destacando aqui uma série de coisas que ela cifra. Por exemplo, o livro é um livro sobre múltiplas violências. Sim, Ela sim, sofre uma sim, sim, violência sim. quando ela procura ajuda para o aborto, ela sofre violência com o abandono do carinha que engravidou ela Sofre sofre violência do violência médico que do atende, médico, do não, médico, dos dos médicos que médicos. É atendem verdade, ela, eu acho que de todos os né? médicos, né? Ela sofre violência de uma certa maneira também da fazedora de anjos, que no afã de fazer bem a ela, o método ali é muito brutal, aquele método para ela abortar, né? Então, A para quem não própria entendeu o que é pôr uma violência. sonda, ela coloca uma sonda dentro do útero para que ela vá perdendo o líquido até o momento em que ela vai ter contrações e o bebê vai sair, né? Então, assim, ela vai ficar com aquele negócio A própria escorrendo, violência da né? família, né? Desse sentido de você Sim, não ter um sim. ambiente seguro nem dentro da família para você poder Que é o que ela não vai tratar sobre encontrar, isso, né? né? E de uma certa maneira ela também põe a culpa disso na questão de classe, né, que o pai e a mãe não conseguiriam compreender. Ela fala isso, verdade. Essa passagem é muito Exatamente, boa. Essa exatamente, passagem é porque o muito pai e a boa. mãe não conseguiriam compreender, né? Não conseguiriam compreender que ela tivesse engravidado e não conseguiriam compreender que ela quisesse
interromper aquela gestação. Né? Até hoje também o pessoal não entende, né? Agora que a gente teve o Chile e a Colômbia conseguindo que as mulheres possam, até o terceiro mês, que é o que acontece também aqui. A própria França só vai acontecer em 1975, se não me falha a memória, e não é assim tão fácil. Só recentemente é que foi feita uma regulamentação, acho que já agora nos anos 2000, ou de 97 para 2000, não lembro agora o ano, é que vai ter de fato uma regulamentação e que vai proteger efetivamente as mulheres. Se fosse esses porra dos homens que engravidassem, era liberado no mundo todo. já estava muito pacificado a questão. Enfim. Então você vai vendo que é um livro, e aí é isso que eu queria destacar na questão da linguagem. Ela não desdobra coisas, entendeu? Ela não... por isso que ela não corre talvez o risco de soar piegas. Ela narra as coisas. De ser clichê, sim. Né? Ela narra a violência, ela põe ali, mas ela, por exemplo, ela não fica confabulando sobre aquilo. Então, há uma violência no fato do médico ter dito que ele era encanador, mas existem outras violências que estão ali que ela poderia desdobrar nesse mesmo ato. Por exemplo, já desde os anos 60 que existem normas bioéticas na forma de atender. Dentre elas, a mais importante delas é a autonomia do paciente. Uhum. E para que a autonomia do paciente aconteça, tem que haver o que a gente chama de consentimento informado. Então, o médico, se o paciente ele está consciente, ele não pode, por exemplo, não dizer o que ele vai fazer. Porque é um direito do paciente saber o que está sendo feito, saber que procedimento vai ser tomado e decidir se quer ou se não quer aquele tipo de procedimento. Então, em todo tempo, em toda hora, e eu acho que esse é um outro ganho do livro, essa autonomia dela enquanto pessoa é violentada, entendeu? É violentado o desejo dela de interromper a gestação, é violentado o desejo dela de se sentir segura, de se sentir abarcada por quem deveria, pelas instituições sociais que deveriam fazer aquilo, a família, a medicina, né? E ela não se a própria universidade, que de uma certa maneira também ali os amigos, os universitários, eles se dividem ali, né? Eles meio que criticam. Então, ela tem que suportar todo esse peso moral de ser julgada como se ela fosse a única culpada por esse processo. Tanto que tem um trecho do livro que eu acho muito bonito. Não sei se dá tempo, mas eu queria ler aqui, que é bem rapidinho. Lê aí, e aí a gente... que quando ela diz assim... Eu não vou lembrar qual é a página, porque eu estou só com a versão... digital, que ela diz assim: eliminei a única culpa que senti a respeito desse acontecimento, que ele tenha acontecido comigo e que eu não tenha feito nada dele, como um dom recebido e desperdiçado. Pois, para além de todas as razões sociais e psicológicas que pude encontrar naquilo que vivi, existe uma da qual estou mais certa do que tudo, as coisas que aconteceram comigo, para que eu as conte. E o verdadeiro objetivo da minha vida talvez seja apenas este, que meu corpo, minhas sensações e meus pensamentos se tornem escrita. Isto é, algo inteligível e geral, minha existência completamente dissolvida na cabeça e na vida dos outros. Então, eu acho fantástico essa parte. Porque ela começa dizendo o quê? Ela não está dizendo, olha, o propósito da minha vida é só escrever. Não, ela diz, eu escrevo porque eu eliminei a culpa. Então ela diz, 40 anos depois. 40 anos depois, ela diz, olha, 35 anos depois, 40 anos. Eu não me sinto mais culpada por isso, né? Então quando ela elimina a culpa, quando ela tira esse peso de si, ela descobre para aquilo um propósito. E ela dá àquilo um outro propósito. E que propósito é esse? Se desfazer, como quem diz, olha, eu preciso contar, eu preciso falar, né? Não é contar só no sentido de narrar, mas é no sentido de dizer, olha, eu preciso que a minha vida, que esse acontecimento, que a minha experiência seja diluído, né? Seja dividido em cada um daqueles que lerem isso, que perceberem isso, que de alguma forma se deparem com isso. Isso é fantástico, cara. É muito bonito. É um livro, assim, que vale muito, muito a pena. Assim, quem puder realmente adquirir o livro, assim, que o faça, né? Recomendo muitíssimo. E é isso. Acho que dá para falar muito mais, sobre o livro, assim. É um livro que eu virei dá pra... fã de carteirinha. Dá para falar muita coisa, tem muitas passagens mesmo, assim, bonitas mesmo,
enfim, da escrita dela, da posição. Tem uma que eu achei muito foda, que tem um parágrafo que eu até separei, mas vou deixar isso para outro momento, que é quando ela tá no hospital e ela percebe que ela escuta gritos de bebês, né? E ela se Sim. sente tão mãe quanto as outras mães, e talvez naquele momento ela saiba um pouco mais do que elas, porque existe a ausência nela. Bicho, eu achei muito fodido isso. Eu, caralho, velho. Aí eu parei assim, eu disse, É não, incrível. vou beber uma água ali, porque cai um cisco e. Nossa, velho. E é uma quebra completa do que você pensa de uma mulher que faz um aborto, né? Porque ela Não, diz, olha, não é que eu sou uma mãe desnaturada, eu sou uma mãe que conhece ainda mais do que as outras. mas por Porque isso eu que já conheço a também. dor da ausência. Enfim, e é uma coisa. Eu só fiquei sabendo isso depois também. Você tem filho, tem filha, tem uma filha. Que é uma coisa. Eu não quero dizer que é natural, nem que é comum, mas vou ficar devendo uma palavra. Aparentemente, cientificamente falando, é algo que muitas mulheres acabam passando numa primeira Ordinário. gestação, né? É Antes ordinário. de. Antes da. A gente, Antes de ter o filho, o primeiro filho, assim, que a gravidez, né? A gestação ocorra de maneira sim, 100% sim, sim. ok, muitas mulheres acabam perdendo de maneira natural, né? A É uma minha coisa mãe do próprio teve, corpo minha mãe humano. teve antes de mim 3 abortos, todos espontâneos, né? Então Pois assim, é. e aí foi uma coisa que eu também descobri anos depois, né? Que o corpo feminino ele não é feito necessariamente para gerar, mas ele é muito mais feito para expulsar porque o espermatozoide, o material genético masculino ali, ele é entendido como sendo um corpo estranho, então ele é muito mais feito para agredir e expulsar do que necessariamente para engravidar. Então Mas a é gravidez é isso. quase que uma espécie de tempestade perfeita, né? Uma série de fatores que se Tempestade alinham. perfeita. É uma expressão bonita. Tempestade perfeita. Mas É, pronto, eu acho que é, bicho. Eu acho que não vai ter como. Acho que a gente vai ter que pegar o nosso podcast lá, chamar o pessoal e a gente só ouvir e ter pois é, velho. outras Pois é, pois é. possibilidades de o aborto na literatura. Eu acho que isso dá, assim, é muito pano para manga, Dá, porque leva a dá. muitas questões sociais, né, e civis, enfim. Pois espero que vocês Sim, tenham sim. curtido o nosso bate-papo, né, Evandro? Aqui, a nossa primeira Sim, resenha em duplo, não tem nome não, vai ser tem não. É resenha mesmo, que resenha. a gente tá resenhando aqui. Estamos fazendo a resenha aqui do Para quem livro. não sabe o que é resenhar no Nordeste, é falar. Não, mas acaba sendo uma resenha também. Então, assim, ó, você tá vendo aqui embaixo, ó, até aqui embaixo aqui, ficou durante o vídeo todo aqui, ó. Apoie no Catarse, catarse.me/literaturabr, que aí você contribui para que a gente mantenha, além aqui do canal do YouTube, o nosso podcast, o site e outras coisas mais. Se você gostou, se chegou até aqui, dá uma curtida aí e aproveita para deixar um comentário quem a gente deve chamar para o episódio que vai acontecer agora, não sei quando, mas Sim. vai acontecer, do Sugere aborto livros na também, né? literatura. E sugira os títulos. E se você quiser ver alguma pessoa que você quer indicar, alguma autora, enfim, E alguma influenciadora ou alguma outra pessoa para participar aí do bate-papo sobre o que vai acontecer, não sei quando. E é isso, né, Ivandro? Vamos que vamos. vamos. Vamos escolher o próximo livro para a gente Vamos. fazer um outro vídeo e divulgar aqui com Bora. vocês, beleza? Então, um abraço. Esse daqui foi uma delícia. Quem não leu, leia. É, Vale a pena. um abraço e um beijo no coração. Tchau, tchau.